Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o missionário Gustavo e nesta manhã vou compartilhar com a amada igreja o nosso devocional e a referência bíblica para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, e diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus havia acabado de ministrar um sermão poderoso. No início do capítulo 4, Jesus ensinou a respeito da parábola do semeador, logo depois a parábola da candeia, em seguida a parábola da semente e por fim a parábola do grão de mostarda. E no versículo de número 35, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Precisamos entender que caminhar com Deus é ser desafiado por Ele diariamente a viver níveis ainda maiores nele. Em toda tempestade ou deserto ou provação, existe um propósito específico de Deus. E esses propósitos podem ser nosso crescimento em maturidade, em sabedoria, pode ser um teste à nossa fé também. Com certeza, este propósito pode nos fortalecer para os próximos desafios. Na verdade, a vida do crente ela é recheada de desafios. O interessante nesse texto é que Jesus entrou num barco e foi dormir, pois estava cansado. Mas o barco foi atingido por uma grande tempestade. E nós aprendemos aqui algumas coisas. Eu posso destacar aqui que a tempestade veio depois de um sermão poderoso de Jesus. Às vezes, os maiores milagres irão acontecer através de uma experiência. Obedecer a Jesus é ter ele no barco, e por ele estar no nosso barco, isso não quer dizer que estamos livres das tempestades. A tempestade pode ser Deus nos reposicionando, nos realocando, né? Nos colocando nos devidos lugares onde Ele quer que estejamos. E então o Senhor Deus ele vai tirar, né, nossas bases, tirar nós do controle para que possamos aprender a confiar nele. Boa parte dos discípulos eram pescadores, conheciam tudo de mar. Então Deus vai nos testar na nossa zona de segurança. Às vezes nós achamos que sabemos de tudo, que somos os melhores,
que pregamos melhores, que cantamos melhores, que a nossa oração é a melhor do que do nosso irmão. E os discípulos deixaram a tempestade entrar dentro deles e se desesperaram. Jesus então deixou a tempestade no lugar dela e por isto ele dormiu. Às vezes Deus vai te livrar da tempestade para que você ouça a voz dele e veja o agir dele dentro da tempestade. A tempestade que trouxe pânico e medo aos discípulos deu sono em Jesus. Às vezes nós precisamos ter fé em um Deus poderoso que acalma a tempestade. Às vezes precisamos ter fé em um Deus que dorme no meio da tempestade. Antes da tempestade, ainda na praia, Jesus havia dito: passamos a outra margem. Não é a grandiosidade da tempestade, o tamanho das ondas ou a força do vento que determina se você chegará ou não à outra margem. Na verdade, é quem está no barco navegando com você. Então, se ele disse, passemos para a outra margem, é porque ele já garantiu a chegada. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê graça para você vencer essa tempestade.